Obrigado, professor. Eu já vou abrir para pergunta. Eu sei que as pessoas gostam de perguntar. A gente tem um pouco mais de 1 hora. Antes, queria só fazer um comentário e jogar uma pergunta aqui para a mesa. Não sei quem que vai poder responder. Mas enquanto o professor falava do celular interrompendo a relação sexual, né, das pessoas de madrugada, fugindo um pouquinho do assunto, eu entrevistei recentemente um neurocientista, Siddhartha Ribeiro, uma figura muito interessante, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Acabou de lançar um livro muito interessante chamado Oráculo da Noite, que é uma história antropológica do sonho. E ele tem uma tese que a consciência humana, a consciência que a gente tem hoje, que ela se formou mais ou menos no período homérico, lá na Grécia, ela está se transformando à medida que a gente vai transferindo várias funções mentais para máquinas, para algoritmos, para aplicativos, para celulares, e que a gente está virando ciborgue aceleradamente. Recomendo muito esse livro. E me pergunto também, a hora em que os motoristas de Uber foram substituídos por robôs, quais que vão ser as questões que serão colocadas, né? E estão testando já, né? A pergunta que eu queria deixar aqui todos aqui falaram que, e o documentário mostra também isso claramente, esse é um fenômeno mundial, né? Não é só de economias que estão em crise. Eu li um artigo no Guardian, o jornal britânico, dizendo que 1 em cada 10 britânicos hoje trabalha nessa economia gig, né? Existem iniciativas bem-sucedidas de controle, de regulamentação, coisas que possam servir de modelo para a gente, né, que foram adotadas em outros países. A impressão que eu tenho aqui no Brasil é que, pelo menos em relação à discussão sobre o Uber, é que são geralmente batalhas pontuais que acabam contornadas, né? Aprova-se uma lei na cidade, o motorista tem que colocar ali o adesivo e fica tudo certo, né? Mas existem realmente iniciativas que conseguiram articular uma relação mais justa entre aplicativos, os seus trabalhadores? Alguém sabe? Bom, a primeira coisa é só falar um negócio do carro autônomo, né? Eu acredito piamente, né, que talvez nenhum de nós que esteja aqui vai ter visto carros autônomos substituindo frotas de veículos de transporte aqui. Por várias questões, por várias razões, desde uma razão ecológica, porque o tanto de dados que seriam necessários para que um automóvel autônomo realizasse uma frota de 1000 carros autônomos, seria o mesmo que hoje em dia movimenta de dados uma cidade como São Paulo. Então, é uma coisa assim, e nós temos que pensar numa coisa que ninguém assim se atenta muito em questão de dados, porque muitas pessoas começaram a falar em economia imaterial, como se fosse... Essa questão da imaterialidade do digital me incomoda extremamente, porque quando a gente manda um arquivo nosso para algum lugar, a gente fala que a gente vai mandar esse arquivo, a gente guarda esse arquivo na nuvem, não é isso? Como se fosse uma coisa imaterial, como a gente jogasse para cima mesmo o negócio, ficasse lá no céu guardado, e depois a gente pede para descer e o negócio desce, aparecesse de algum lugar. Não, esse negócio a gente manda e guarda isso fisicamente, dados, tem presença física no mundo, em discos rígidos físicos do mundo, em um lugar. O que nós estamos fazendo é entregando todos os nossos dados para serem guardados fisicamente pelas empresas, e quando a gente aceita os termos de uso, nós estamos entregando a propriedade disso para essas empresas.
eu não vou ter tempo de falar, mas está havendo uma alteração profunda no direito, não vou ter tempo de falar, mas está havendo a noção própria de contrato, noção de empresa, tudo isso está sendo alterado profundamente, para aumento de poder das empresas, mas não vou ter tempo de falar isso, então vou responder da questão da regulamentação. Nós estamos no início do jogo. O que nós vimos começar ali no meio da década e que estamos vivenciando hoje é somente o começo. Dá uma ponta de um iceberg e o iceberg vai aparecer em determinado momento e ele quer crescer. Então, toda a luta contra ainda também está no começo, né? Todo lugar em que houve uma regulamentação de início contra aplicativos entrarem, destruir o mercado de trabalho de taxistas, geraram com que essas empresas fugissem de lá, como a Dinamarca é um dos exemplos, como a Alemanha, só tem em 1 ou 2 cidades esse tipo de trabalho, elas fugiram de lá. Suíça, onde também foi dito que era empregado. Nós temos uma batalha que está ocorrendo agora, né? Até hoje, todas as regulações no mundo foram completamente desfavoráveis aos trabalhadores, inclusive no Brasil. Toda a regulamentação aqui, fora as iniciais nas cidades, elas foram para as empresas, né? É uma lógica. Nós vimos aqui no filme do Caju, aqui dizendo, 2 motoristas foram mortos em 1 mês, foi dentro de 1 mês, né? Semanas lá em Londrina, né? Resultado, temos uma lei que impõe declaração de antecedentes criminais dos motoristas. Os passageiros não, é dos motoristas, né? Então, tudo isso, o negócio do adesivo, tudo, isso, gente, é controle sobre os trabalhadores, é controle sobre o controle dos trabalhadores e não está nem aí por uma contrapartida. A regulação do trabalho aqui no Brasil, ela é absurda, ela é tudo para as empresas. Não foi à toa que na semana de votação no Senado, o CEO, o presidente da Uber, visitou o presidente do Senado brasileiro. Esteve aqui. E saiu a legislação como que é, e a regulamentação municipal está saindo como eles querem. Quando não querem, eles entram na justiça e a justiça dá para eles. Sob o argumento que o Supremo inventou agora, nós temos um super princípio no direito brasileiro, que é o super princípio da liberdade econômica. Ele prevalece sobre todos os outros. E a MP da liberdade econômica é isso, é o ilegalismo, né, que está surgindo. Não vou ter tempo de dizer isso, mas nós temos no momento uma batalha muito importante que pode dar o tom da resistência no mundo, que é a regulação da questão na Califórnia. Então, estamos nesse momento, já foi aprovado em uma das casas, está na segunda casa, já foi aprovado dando todos os direitos para os trabalhadores na Califórnia. Se passar isso como lei, nós vamos ter então um exemplo de resistência. Os trabalhadores e aplicativos lá estão mais organizados, estão indo para as ruas, há uma movimentação muito grande em favor disso. E as empresas de aplicativos estão se juntando para sabotar isso. E estão propondo o que está passando na França, que é mais absurdo ainda, né, e que demonstra essa alteração da natureza do direito. Na França está passando que esses trabalhadores, mesmo com a justiça francesa já tendo várias vezes dito que há um vínculo de emprego, a Corte Europeia de Justiça já disse várias vezes que quando existem os elementos da relação de emprego, não pode o Estado membro dizer que não é empregado e negar a proteção. Outro bom caminho, exemplo, é a Corte Europeia de Justiça, que está tendo uma virada lá em favor da proteção. Então, são a Europa
Comunidade Europeia e a Justiça. Mas na França o que está passando é que as empresas vão criar uma carta social de direitos. Ela vai dizer como ela é boazinha e quais direitos tem, e ela vai seguir, se ela quiser, a própria carta que ela inventou, né? Então, exemplo do mundo, todo mundo ficar atento ao que está acontecendo na Corte Europeia, mas principalmente no Parlamento da Califórnia, que pode, no seio... O Vale do Silício é na Califórnia. Se surgir uma regulamentação protetora no próprio seio, na própria Califórnia, isso vai ser algo que pode espalhar pelo mundo. Uma última coisa, eu não tenho dúvidas nenhuma, é só olhando para trás, né, na história, que os trabalhadores eles vão se unir, né, como está unindo lá. E é isso que vai ser necessário. Desculpa, alonguei demais. Obrigado. Vamos para a pergunta? Claro. Eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se, para não perder essa, senão vai passar. Vou tentar ser bem breve, não é? Quer dizer, essa camada imensa de trabalhadores e trabalhadoras que compõem o que na Europa se autodefinindo como precários, é o precariado. Né? Aqui é difícil a gente dizer que é o precariado, porque nós sempre fomos precários. Então talvez seja o precariado do precariado, não é? Mas há muitos exemplos importantes que a gente tem que acompanhar. A primeira coisa, houve agora em maio desse ano, a primeira tentativa de greve mundial dos trabalhadores e das trabalhadoras do Uber. Muita gente fala, mas professor, foi um fracasso. Gente, calma lá. Eu não conheço na história do movimento operário nenhuma greve que foi a primeira, magistral e vitoriosa na primeira. A história da resistência do trabalho é muito, quer dizer, é uma sucessão de avanços pequenos, grandes, médios, derrotas, vários fracassos, uma greve derrotada. Quer dizer, são décadas que se perde, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Segundo, lembra quando surgiu o telemarketing? Agora não é mais novidade, mas 15 anos atrás, 15 anos atrás, nem 20, era uma categoria nova, inexistente, e especialmente as trabalhadoras do telemarketing, né, criaram suas formas de resistência, que são várias, né? O movimento, essa é a nota que eu queria lembrar aqui, até porque eu trabalhei isso no privilégio da servidão, né? Na Itália, por exemplo, que eu tenho acompanhado com um pouco mais de detalhe, né, há dois movimentos importantes do precariado. Um é em Milão. Eles se definem como representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras jovens, precários, sem direitos, italianos ou não. Chama San Precário. E um que foi muito interessante no início, em Nápoles, né, e hoje não tem mais a mesma força, ele perdeu, chama Clash City Workers, que eles se definem como trabalhadores das cidades, né, da metrópole. E eles, digamos assim, aglutinam de trabalhadores qualificados aos não qualificados. O que é o precariado europeu? É aquele que está fora da legislação social protetora do trabalho. Na Itália, por exemplo, tinha, isso eu não conhecia também, o trabalho pago por voucher. Em Portugal são os recibos verdes. Portugal criou também um movimento chamado Precários @inflexíveis. Então são formas de resistência. Há em São Paulo o movimento do infoproletariado. Agora, é evidente que uma categoria, há 3 anos atrás nós ainda não tínhamos muito desenhado que a uberização, não a uberização seria o que a walmartização foi 10 anos atrás, 15, né? Quer dizer, é um pouco, meu pai falava assim, muito para mim assim, tem que dar tempo ao tempo, entende? A gente tem que dar tempo ao tempo para essas lutas. Agora é muito importante entender que elas estão aparecendo. E essa greve de 2019, agora de maio, merece uma investigação cuidadosa. Quantos trabalhadores pararam? Quantas trabalhadoras? Onde não foi possível? Aonde que a Uber reprimiu? Porque ela tem o tal do algoritmo, é infernal. Porque ele não é ele quem se autodefine. O algoritmo tem condutor, né? Tem a sua lógica. É essa que a gente tem que, digamos assim, mudar profundamente. A professora pediu para fazer um comentário também? É muito rápido, porque eu tenho ali já querendo falar. Era essa, no documentário,
partindo do que vocês estavam falando, tem um momento em que um dos motoristas falam da categoria, né, de que eles são uma categoria. E é muito interessante essa linguagem, como uma linguagem que expressa já uma resistência, porque o Uber não foi criado para ninguém ser categoria. A lógica não é essa, a lógica é a ideia do empresário de si próprio e cada um por si, né? E quando o próprio motorista de Uber incorpora na linguagem dele a ideia de que ele é uma categoria profissional, tem alguma coisa ali sendo rompida na lógica que foi inicialmente estabelecida, que não era essa, né? Então, assim, essa coisa da resistência é muito interessante, porque a gente desanima muito porque o cenário não é bom, né? O cenário é muito complicado, mas é impossível no momento em que se criam laços de solidariedade das vivências, né, de sofrimento no trabalho, de exploração, de precariedade, enfim, de tudo que a gente tem vivido, é impossível que os laços não vão se reconstituindo ainda. Por mais que o movimento do capital seja miná-los o tempo todo, né, e tentar fazer com que cada um seja por si, né, mas a solidariedade vai nascendo das condições que são comuns, né, e que fazem com que as pessoas busquem formas de resistir. E ela aparece nas mínimas coisas, desde do operário que dava o cano, né, para se livrar da exploração naquele dia, a fala do motorista do Uber dizendo que ele agora é uma categoria para horror dos que controlam o Uber, porque não pensavam jamais que aquilo fosse uma categoria, não queriam, não é esse o plano. Só antes de passar rapidinho, uma coisa curiosa também nessa questão da nomeação, né? Assim como o rapaz ali falou que pertencia à categoria, tem uma outra coisa que eu noto muito, não sei quais as implicações disso, mas são os que se chamam Uber, eu sou Uber, né? Quer dizer, incorpora o nome da própria empresa, né? Eu sou Uber. Interessante pensar quais as implicações disso depois para o futuro. Pode perguntar. Bom, meu nome é Débora, sou advogada trabalhista e achei muito interessante o Dr. Rodrigo Carelli, eu vou puxar a sardinha para a área jurídica, né, que é a minha área. Ele falou sobre o processo que o aplicativo Tinder trouxe para as nossas vidas, né? E eu queria que você explorasse um pouco mais, se fosse possível, na relação de trabalho, como você falou, né? Talvez as nossas relações, não só a de trabalho, mas na nossa vida, de uma maneira geral, estejam muito rasas, né? E aí a gente trata como normal, como natural, esse vínculo, pouco vínculo, né? Tanto de emprego quanto para as outras pessoas. E queria também que você pudesse falar sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho enquanto instituição no combate a essa precarização e como a gente, enquanto advogados, enquanto, entre aspas, operadores do direito, a gente tem como saída, tendo em vista que até os nossos próprios tribunais, as nossas leis, elas legitimam essa terceirização, né? Essa uberização em demasia, né? Que é esse fenômeno mundial que está acontecendo. Que explorasse um pouquinho essas partes. Obrigada. Bom, obrigado, Débora. Respondendo a primeira, uma das características do trabalho mundial, né, atual, e isso a gente consegue perceber muito bem na chamada reforma trabalhista do ano de 2017, em que há um caminho pela casualização do trabalho, né? Então, é esse trabalho casualizado, que vai passar em todas as esferas da nossa vida, como eu citei aqui, mas do trabalho é essencial, vai desde o nosso 0 hora, contrato de 0 horas, que aqui se chama trabalho intermitente, até a contratação por pessoa jurídica, ou que pode ser por uma PJ, né, chamada pejotização PJ, ou agora o PJ, né, que é o MEI, o microempreendedor individual, que vem explodindo o número de microempreendedor individual, o que vai destruir qualquer capacidade de existência da previdência social em pouquíssimo tempo.
né? Então, essa reforma da Previdência que está passando aí, logo eles vão dizer que não serviu para nada, porque já não vai ter ninguém mais contribuindo, ou contribuindo R$ 49,00, R$ 50,00 aí. Então, o MEI foi uma criação pensada, ela é pensada, quem disser que não é inocente, porque está no movimento de casualização do trabalho. Então, pessoas que não vão ter relações pessoais, então você tem isso e você cometeu um ato falho de dizer terceirização, porque é a mesma lógica, você colocar uma pessoa jurídica no negócio em que é realizado ali. O que antes era uma relação pessoal entre empregador e empregado, passa a ser intermediado por figuras fictícias que são empresas, que são, por sua vez, não somente fictícias por natureza, como são fictícias mesmo na ficção, porque elas não existem de verdade, elas só existem para fazer essa parede entre o empregador e o empregado. Isso aí tem consequências gigantescas no direito, mas a reforma trabalhista, que começa com o mote do negociado sobre o legislado, quando vem a reforma mesmo, você vê que não tem nada a ver o negociado que prevalecer sobre o legislado. Não é isso que se trata a reforma trabalhista. O que se trata a reforma trabalhista é casualizar o trabalho, né? Então, essa é uma questão. Então, você vai casualizar, você distribuindo o tempo do contrato de trabalho. Então aí tem o trabalho intermitente que faz essas vezes, né? Mas pode ser também o banco de horas estendido, negociado individualmente. Então, a própria possibilidade de negociação individual se sobrepor à negociação coletiva demonstra que é isso, é a individualização e a casualização que é o rumo disso, né? Isso é que se trata, e eu estava conversando hoje no almoço, né, com o Geraldo, que falou aqui hoje pela manhã. Eu estava falando, olha, quando a pessoa começa a discutir reforma trabalhista, né, e meu livro com o Cássio Casagrande se chama Reforma Trabalhista, hoje eu vejo que foi um erro. Por quê? Porque essa foi uma das etapas da reforma trabalhista, porque se estamos tentando agora na MP 881, vai ser tentado várias vezes até a casualização total e transformar todos em empresa. Só fazer um breve comentário, um breve adendo aqui. Hoje, né, a gente já tem mais ou menos uns 8 milhões de MEIs, né, no Brasil. Inclusive há uma propaganda aí correndo nos rádios, né, celebrando essa marca. E a gente tem mais ou menos uns 35 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Então, em muito pouco tempo, a gente já percebe que, né, os trabalhadores de MEI atingiram uma marca bastante expressiva em termos de proporção no mercado de trabalho. E mais do que isso, né, a gente está vivendo um momento em que a reforma da Previdência já passou, né, na Câmara, agora está no Senado. Enfim, que se alardeava muito a necessidade de conter custos, cortar despesas, enfim, tornar o sistema sustentável. E há um estudo do IPEA do ano passado que é muito interessante, dizendo o seguinte, que o regime de MEI, num prazo de 40 anos, de 4 décadas, vai gerar um déficit de financiamento da ordem de 400 bilhões de reais. Né? Ou seja, uma incongruência total. Assim, então, o mesmo movimento que apregou a necessidade de sanar as contas públicas a partir, né, da reforma da Previdência, é o mesmo movimento que, por exemplo, acabou de regulamentar que os trabalhadores de aplicativo podem se regularizar por Uber, porque alguns aplicativos nem isso, né, fazem, eles simplesmente depositam na conta do trabalhador e ele que se vire, né? Mas, assim, para quem não sabe, a contribuição do MEI para a Previdência é meramente simbólica, da ordem de 5% do salário mínimo. Né? E, enfim, isso gera uma série de desfalques, digamos assim, né, que vão ser bastante representativos no futuro não tão muito distante. É isso mesmo. Então, agora está sendo repassado para o Estado daqui para frente, porque proximamente não vai ter aposentadoria para ninguém acima de 50, não vai ter emprego para ninguém acima de 50. Quem que vai
tratar dessas pessoas. Mas só para não dominar aqui, só falar do Ministério Público do Trabalho que falou. Então, nós estamos aqui com a doutora Adriane Reis, que está ali também do Ministério Público do Trabalho, e a gente participa junto de um grupo de trabalho sobre as novas formas de trabalho. Então, nós estamos debruçando sobre isso. A gente tem atuação, tanto em primeiro grau, atualmente, né, em relação à ação contra, em face de empresas, em que a gente já identificou a existência de vínculo empregatício. Então, nós temos ação de entregador, contra aplicativos de entregador de mercadoria, nós temos uma ação contra a Log, e nós temos a outra, eu acho que é o iFood, né? É do grupo da Rápido, né? É o mesmo grupo. Rápido, do mesmo grupo. Então, temos 2 ações civis públicas. Temos também investigação, e a Uber, ela se recusa a apresentar documentos. Então, nós temos uma ação de exibição de documentos, que nós estamos na luta para que a Uber não respeita nem ordem judicial, não está, ainda não apresentou, apesar de existir ordem judicial, entrou com recurso para tentar alongar e não apresentar a documentação. Então, nós estamos em uma luta para o cumprimento da legislação brasileira, para o cumprimento da Constituição brasileira. Estamos não só individualmente, os procuradores que recebem, mas nós estamos em um grupo, e esse grupo discute todas as questões. É tudo muito novo, né? Então nós precisamos discutir, tentar ver soluções, e a gente faz isso de uma maneira conjunta. Obrigado. Próximo. Posso perguntar? Bom, eu sou Lilian, sou jornalista. Eu queria fazer uma pergunta para os 4, primeiro, que estudam essa área, se algum de vocês teve acesso aos critérios contidos nos algoritmos desses aplicativos, e como que isso seria essencial, né, para entender como a plataforma funciona. Eu queria saber como é que é isso, se existe essa possibilidade, se algum de vocês conseguiu ter esse acesso, para ver o que é que está... Quais são as regras que estão funcionando ali, né? E a outra questão que eu queria perguntar é mais teórica. Eu queria saber, tem uma corrente da sociologia, um grupo de cientistas que argumenta que isso é o fim do trabalho como condição humana, né? A gente, com a questão da inteligência artificial e junta com a coisa da informação, né, em tempo real, você não precisa mais, quer dizer, a gente vai ter a comunicação máquina a máquina, não vai ter mais trabalho humano necessário para viver. A gente vai, na hora que eles fazem as projeções, na hora que todo mundo tiver a sua impressora 3D, a gente já nem vai ter mais grandes plantas de produção com gente trabalhando, é só máquina. Então, muitos da sociologia do trabalho e também da ciência, da história da ciência, da filosofia da ciência, defendem a ideia de uma renda mínima para todo mundo, porque a gente não vai mais poder contar com o trabalho como uma forma de subsistência, e também a ideia de que a gente não necessita do trabalho mais. A gente não precisa mais. Nós vamos viver de outra forma, certo? E o que isso, como é que vocês, que talvez essas coisas, todos esses aplicativos, o Uber, é só uma preparação para tudo virar máquina. Então, o Uber os algoritmos estariam preparados para depois não funcionar, para funcionar sem motorista, né? O entregador também, a gente já tem vários exemplos disso, né? A própria flexibilização das leis de trabalho é um pouco isso, porque você tem que criar condições para que a máquina funcione. E o verdadeiro lucro dessas empresas são os dados que eles coletam. Eles não estão interessados em ganhar o dinheiro pelo serviço, certo? Eles estão interessados em recolher dados, que é o novo petróleo do mundo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas duas questões. Quem assume? Eu vou começar respondendo a primeira pergunta e depois eu passo aí para vocês as outras. Eu vou responder a sua pergunta citando alguns livros, né? Como eu disse, acho que já existe aí uma farta produção, não só acadêmica, mas, enfim, de outros profissionais que são da área, que dão conta um pouco dessas, né,
dessas questões que você levantou. Um deles é um livro do Frank Pasquale chamado Black Box, né, que tem um título bastante sugestivo, essa ideia de que os algoritmos, né, que gerem esses aplicativos, eles são verdadeiras caixas pretas, né? Inclusive, no começo do nosso projeto, a ideia inicial era que o filme se chamasse Black Box, justamente para jogar a luz sobre esse fato de que boa parte desses algoritmos são verdadeiras caixas pretas em que não é possível você entender exatamente quais são os critérios. Há um outro livro, né, da Cathy O'Neil, que é uma pesquisadora matemática de Harvard, enfim, que trabalhou durante anos no mercado financeiro e que, enfim, se desiludiu e fez um livro que é bastante famoso, que é Weapons of Math Destruction, né? É um trocadilho bem engenhoso em inglês, armas de destruição em massa, né? Mas em vez da massa é matemática, né? Em que ela prova por A mais B, né, que os algoritmos, por mais que eles ostentem essa aparência de objetividade, de critérios extremamente matemáticos e neutros, né? Há uma série no fundo, eles são programados por seres humanos com seus preconceitos, com seus vieses, então é evidente que essa arquitetura dos algoritmos espelha, né, essas escolhas que são feitas pelos próprios programadores, né? Então, ela dá um exemplo muito claro, assim, no caso dos motoristas, né, que, assim, existem motoristas que nunca bateram o carro, são exímios motoristas e que acabam pagando mais seguro simplesmente pelo fato de terem como CEP de sua moradia um bairro mais pobre, né? Então, enfim, mas para um motorista que fica o dia inteiro na rua, o que conta mais? Ele ser um bom motorista e que não vai bater o carro, ou o fato de ele morar num bairro de periferia, enfim, né? Então, são algumas das questões que ela levanta. Além disso, só para terminar também, eu estou terminando de ler agora um livro chamado do Martin Ford, chama The Rise of Robots, né? Eu esqueci o nome agora em português, como é que ficou, mas esse livro do Martin Ford ele é bem interessante, porque essa discussão sobre esse fato de que a tecnologia vai ou não substituir o trabalho, evidentemente é uma discussão que está aí desde sempre, né? Obviamente que com as revoluções industriais, tudo isso se intensificou, mas o Martin Ford ele advoga basicamente que dessa vez é um pouco diferente, né? Pelo fato de que as máquinas agora elas estão dotadas de uma consciência, né? de uma inteligência que antes era difícil de ser imaginada e de que essas mudanças estão se espraiando para todos os setores. Então, essa ideia de que um setor seria eliminado e surgiria outro que daria conta de absorver todas essas... esse pessoal que ficou sem trabalho, né, essa ideia já não corresponderia mais à verdade. Enfim, o Martin Ford ele é bastante... cético com relação a essa ideia de que não teremos mais trabalho humano, né? Enfim, acho que isso de fato é impossível, mas também é inegável, né, que o avanço da inteligência artificial e da robotização ela vai roubar trabalhos não apenas das pessoas mais precarizadas, mas se a gente pensar, por exemplo, sei lá, piloto de avião, né? Ou mesmo o Watson, né, aquele supercomputador da IBM que já é capaz de fazer diagnósticos. Enfim, acho pouco provável, né, mesmo num longo período de tempo aí, que se verifique uma extinção do trabalho humano, mas, ao mesmo tempo, também me preocupa justamente esse fenômeno da dualização, como o Abramovich cita aqui, né, essa ideia da polarização. Ou seja, a gente vai ter uma minoria cada vez menor mesmo, né, de trabalhadores produtivos, criativos, bem remunerados, satisfeitos com o seu trabalho, né, e uma maioria que vai se virar nos 30, né, assim, para usar o português mais claro, né. E isso, por exemplo, para a nossa área, né, João, a área de comunicação, né, e essa realidade já chegou, né, já chegou há muito tempo, na verdade. Então, enfim, é isso. Só antes de passar para a professora, uma coisa sobre algoritmos, muito interessante, eu me lembro de ter feito uma reportagem algum tempo atrás, tem um pesquisador, acho que de Stanford, nos Estados Unidos, que ele pesquisa a influência do algoritmo do Google em eleições mundo afora. Então, ele basicamente chegou à conclusão de que a maneira como o Google organiza, ranqueia as notícias, os sites que aparecem lá, quando você digita o nome de um candidato, fazem com que até 10% dos eleitores mudem o voto. Então, o Google querendo ou não,
os algoritmos já estão alterando eleições. Então, imagine se eles decidirem mudar, se eles decidirem mexer no algoritmo intencionalmente. Eles dizem que não mexem, mas o fato é que isso já está posto, né? Não, vou falar bem rapidamente, porque eu acho que a pessoa indicada para falar dessa segunda questão é Ricardo, né? Tudo que eu falar aqui é aprendizado com ele, que é meu orientador desde sempre. Então, enfim, mas eu queria rapidamente dizer só o seguinte, de que essa discussão do fim do trabalho, de uma sociedade supostamente do tempo livre, é o grande debate da sociologia há uns 40 anos, Ricardo, né? Que é... Pois é, e o que a gente tem vivenciado e o que as pesquisas têm demonstrado o tempo todo é o inverso. Né, de que, na verdade, quando se tem tempo livre na sociedade, é o tempo do desemprego, né, é o tempo da miséria, da impossibilidade de se realizar como ser humano por uma razão, né, porque pensar numa sociedade do trabalho socialmente útil, ou seja, daquele trabalho que pudesse ser efetivamente compartilhado, não no sentido da economia de compartilhamento, mas no sentido de socializado, só pode ser possível numa sociedade para além do capitalismo, porque a lógica do capitalismo não é a lógica da distribuição do que se produz, do trabalho socialmente útil, é a lógica da mercadoria, é a lógica do lucro, é a lógica da exploração. Então, a tecnologia, ela se desenvolve de uma maneira fabulosa, mas ela está submetida à lógica da exploração. Quando eu penso no desenho de uma sociedade na qual a gente não consiga, eu espero que isso não aconteça, criar um grau de resistência e de mobilização à altura do que está acontecendo com a humanidade e que a gente consiga reverter isso, a imagem que sempre me vem quando eu converso com os meus alunos é de Mad Max, sabe? Aquele filme a barbárie completa, onde as pessoas estão, no primeiro filme, disputando, acho que, gasolina, né? E combustível, e na reedição elas estão ali disputando água, né? Como o último recurso que tem e aquela loucura toda, porque ou a gente muda a forma de ser da sociedade no seu sentido estrutural, ou seja, vai além do capitalismo e cria uma nova forma de sociedade, ou o que a gente vai assistir é um punhado de pessoas com acesso enfim, vivendo muito bem, obrigado, com o que tem de melhor de tecnologia, e uma maioria na mais completa miséria. Isso já existe hoje, né? Já existe, né? Sempre, quando eu dou aula, eu sempre comento com os meus alunos, quando eu falo de tecnologia, de uma coisa muito pessoal, né? De uma vez chegar em casa, muito rapidamente, e encontrar minha sogra, né? E ela sempre comentava comigo que tinha dores, não sei o quê. Eu dizia, vai no médico, mãe, vai no médico, né? E ela um dia foi, né? E aí eu cheguei em casa e disse, e aí, mãe, o que deu, né? O que aconteceu? Né? O que o médico disse? Ela disse, filha, foi ótimo. Né? Ele fez uma chapa de pulmão, um exame de urina e um hemograma. E, nossa, foi muito bom. Agora, eu disse, né? Eu não falei nada para não... Porque tem coisa que você não fala, né? Eu lembro que eu subi para o meu quarto, faz muitos anos isso, e disse assim, que droga. Entendeu? Ela tinha mais de 70 anos. Eu disse, isso não... Se ela tiver algo grave, isso não diz nada para ela. Ela vai morrer, mas ninguém vai saber direito o que ela tem, porque o que ele fez foi o básico do básico do básico, e ela estava muito feliz com aquilo, né? E aí, quando você pega qualquer exame básico de alguém que tem muita grana, ele é muito sofisticado. Eu lembro ou que tem algum acesso, não precisa ter, às vezes, muita grana. Eu lembro quando eu terminei meu tratamento de câncer, eu falei para o médico, eu quero um PET. Ele disse, isso está fora do protocolo. Eu disse, não importa, eu quero um PET. E fiz, porque eu tinha como pagar. Era isso, entendeu? É essa a lógica, essa é a distância, né, que você tem. E que ela está dada. A maioria da população nem sabe o que tem que pedir, nem sabe o que... Então, a tecnologia ela pode potencialmente criar uma sociedade do tempo livre, uma sociedade mais humanizada, uma sociedade onde a gente possa ter um sentido para a vida que não seja
esse, né, que está dado hoje, da disputa, da competição, enfim, da vida tomada pelo o tempo dela roubado, né? O nosso tempo é roubado diariamente para o capital, né? Mas não é nessa sociedade. A gente vai ter que construir outra, e essa construção é coletiva, né? Aí é naquela coisa, entendeu? Como que eu vou te dizer se a gente vai conseguir, né? Eu não sei, mas eu acho que essa é a única alternativa. Eu espero que a gente consiga, porque as próximas gerações vão pagar muito caro se a gente não conseguir. Elas já estão pagando, né? Eu olho para os meus alunos na universidade, eu tenho pena deles. Eu não digo isso para eles, mas eu tenho pena do futuro, deles nunca conseguirem se aposentar. Eu sei disso. A gente evita falar para não... Primeiro porque eu acredito que seja possível mudar. E se a gente falar, a gente de cara já está dizendo, está dado, não é possível mudar, entendeu? Então eu não falo, né? Eu alerto das possibilidades e digo que a gente precisa pensar nisso e buscar formas de mudar. Mas quando você olha para a camada de jovens hoje em dia, saiu aí a pesquisa do pessoal que faz entrega com bicicleta, né? Saiu esses dias. A maior parte são jovens. Agora não me lembro, mas eu acho que 75%, se eu não me engano, tem até 28 anos, faz entrega. Trabalha mais de 12 horas, alguns 15 horas por dia, né? O máximo que ganham, o máximo, é 1.100 e alguma coisinha, está lá na internet, vocês acham o relatório inteiro, é algo em torno de R$1.100 por mês, por trabalhar 15 horas entregando, e a maioria deles de sábado a domingo, não tem descanso semanal, né? Então, assim, é um absurdo a jornada, né? E sem direito algum, sem nada, absolutamente nada, né? Para ganhar R$1.100. E aí você vai ver o que é o futuro se a gente não muda o jogo, se a gente não virar o jogo, né? Se a gente não virar o jogo, essas pessoas não vão se aposentar, né? Essas pessoas vão envelhecer sem um centavo, porque chega um momento da vida que você não tem como trabalhar mais. É tão simples quanto isso. Queria dar um pitacozinho sobre isso, porque eu não terminei da história do carro autônomo da Uber, e tem tudo a ver. Não vai existir carro autônomo de Uber, não tem como existir, por várias questões. Eu só falei ecológica, mas eu vou falar a questão econômica, que é a melhor. Gente, você tem uma empresa que você tem pessoas, milhares de pessoas, quase 1 milhão de pessoas que vão colocar dinheiro para você, comprando os automóveis, financiando o automóvel, financiando sua atividade econômica. Por que você vai comprar o carro e ter dentro da sua empresa carros seus para rodar? Um cálculo rápido, assim, super bobo, que a substituição de carros da Uber dentro do Brasil, se você colocar o preço do carro autônomo, o mesmo preço de um carro atual nosso aqui, chegaria a 20 bilhões de reais, com um carro normalzinho aqui. A gente sabe que o carro autônomo não vai ter o preço do carro normal, então ela teria que desembolsar 20 bilhões só para comprar o carro, fora manutenção e tudo mais. Gente, a gente vê isso aí, quem faz a manutenção dos carros são os próprios trabalhadores. Para que a Uber vai assumir isso? O carro autônomo, ele vai existir na Disneylândia, vai existir em alguns centro de Tóquio, muito provavelmente rodará ali uns carros autônomos, mas como propaganda vai existir em determinados centros, mas eu duvido que vá passar aqui aqui na frente da Faculdade de Direito da USP, naquela faixa ali que uns carros param, outros não param, né? Gente que atravessa a hora que quer e como quer, e o carro passa por cima de você, e a patinete está também por cima, né? Então aquela coisa, não vai, por uma questão econômica, por milhões de coisas, mas vamos só na questão econômica, que é mais fácil. A Uber não é otária para fazer isso, para dizer, se você pode jogar como várias pessoas. Por que tem home office, gente? Home office é simplesmente você dar
parte do dinheiro que você tinha que investir em condições e estrutura de trabalho, você bota no colo do trabalhador, na verdade da trabalhadora, que acha isso bom porque vai poder trabalhar em casa e trabalhar para a empresa a partir de casa. Percebe? O home office é mais uma perversidade com a mulher, porque ela vai tornar permanente a desestrutura que existe dentro da questão de gênero dentro do trabalho. Home office é uma questão de gênero. Outra coisa que a gente tem que falar aqui, quando falo em fim do emprego, eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus, fim do emprego, gente, acabamos de falar quantas horas trabalha o entregador? 15 horas por dia. Sendo que em 1919, faz 100 anos que a OIT, na convenção número 1 da OIT, diz que a jornada de trabalho não deveria ser superior a 8 horas. Nós estamos trabalhando muito mais hoje do que trabalhávamos há 100 anos atrás. É muito mais, porque, como falou aqui, ainda tem o WhatsApp, essa coisa que não é de Deus, né? Não é de Deus. Então esse WhatsApp que fica o tempo inteiro pentelhando a gente, multiplicado exponencialmente por todo mundo que quer falar aqui agora, né, com você e dar um boa tarde, ponto. Oi, ponto. Então começa assim. Então, gente, não está acabando. Isso daí é discurso. Toda vez quando fala em regulação, fala, não, porque a gente não precisa não. A Amazon fala isso muito, a Uber fala, a gente não precisa disso não, agora é a mesma, né? Eu não concordo com o que foi falado no filme. O perigo não é irrelevância, não é. Né? O perigo é a dualização, é isso, é a outra coisa, é isso. É a volta à escravidão na era digital. Isso, essa que é a grande questão. A questão é, o conhecimento e a valorização está indo para a máquina e o trabalhador está ficando desvalorizado. E trabalhando cada vez mais. Não tem fim de trabalho, número de horas trabalhadas são mais, fora o que não se considera trabalho o tempo inteiro, esse microtrabalho que a gente faz o tempo inteiro, eu não vou ter tempo de falar aqui, um monte de coisa que a gente faz igual estar aqui, que muita gente aqui não é remunerada por isso, e devia ser remunerada por estar aqui, porque é trabalho sim. Então, a gente assumir o discurso do fim do trabalho e a gente achar que é outra questão. Gente, nós estamos com uma questão ecológica que está vindo assim, ó, blum na gente, e a gente trata como se as impressoras 3D digitais fosse apagar o fogo. Deixa eu falar um pouquinho disso. Então. Não, eu estou só preocupado com o tempo, eu acho que a gente... Não, mas pelo amor de Deus, com vocês a gente só aprende. Eu, inclusive, todos nós aprendemos, tá? Esse moço é um batalhador do Ministério Público do Trabalho, com uma qualidade que muitos procuradores e procuradoras do trabalho têm mostrado, que é uma militância no sentido mais profundo e autêntico, uma luta, tem lado, né? Não são procuradores do capital, né? E refletem sobre o tema, pesquisam. Eu recebi de vocês recentemente aquele livro que vocês organizaram, a Vanessa, você e outros, que é muito rico. Deixa eu tentar dialogar com a nossa colega. Como é que chama a nossa colega jornalista que fez a pergunta? Lília. Vê bem, é um tema muito rico e eu vou te dar algumas coisas. Eu vou usar uma forma provocativa e sintética só para economia de tempo. Falar no fim do trabalho é mais implausível do que falar no fim do mundo. O fim do mundo é uma possibilidade real. Não preciso explicar. Imagina como é que é trambolso de um lado. Brexit do outro, passando por Johnson. Bom, para por aqui, tá? Então o fim do mundo é uma possibilidade. O fim do trabalho é uma construção eurocêntrica, tá certo? E profundamente equivocada. Profundamente, tá? Não dá tempo de eu te expor aqui, mas eu vou te dar algumas pistas. Então a primeira discussão que nós temos que fazer é o seguinte: o que é o trabalho? O trabalho não é uma criação do capitalismo. Eu não concordo com esta tese que André Gorz, Klaus Hoff, Dominique Méda, Tony Negri, a pletora de... todos eurocêntricos, todos. Então, não há um sociólogo do trabalho sério do sul do mundo que fale em fim do trabalho. Tá? Não há um sério. A moda repetir o que a Europa fala,
Muitos fazem, porque inclui dá ponto no currículo Lattes, entende? O duro é você dialogar e mostrar o limite deles. Tem muitos sociólogos europeus que são muito sérios. Os mais qualificados sociólogos do trabalho, europeus, norte-americanos, japoneses, não cometem esse equívoco. Sabe por quê, Lilian? O trabalho é uma atividade vital. A humanidade não existe sem atividade vital. Né? Em qualquer forma que a humanidade viveu, desde da primeira forma humana, do comunismo mais primitivo, das comunidades mais primitivas, né? Aliás, que tem muito para ensinar para nós, hein? Porque haja primitivismo no nosso tempo, né? Até o mundo do presente, o trabalho é ineliminável. Por exemplo, nós vamos sempre precisar dessa água. Eu, quando estava falando daquela hora, e o Rodrigo me ajudou, estava numa secura aqui que a língua ia grudar, entende? Então alguém vai ter que nos ajudar a produzir essa água. Será uma fábrica, como é que chama? Minalba, ou vai ser algo de outro tipo? Então essa é a primeira questão muito importante. Outra coisa seria o fim do emprego com direitos que nós conhecemos até hoje. É outra discussão. CLT, direito, descanso, semanal, eu não tenho nenhuma dúvida. Nós já estamos em fase terminal desse modo de contratação do trabalho que assume a forma do emprego do nosso tempo, pelo que eu disse antes e pelo que dissemos aqui. A Uber, inclusive, é espetacular exemplo. Ela não indica em nenhuma dimensão o fim do trabalho. A potência de uma empresa como essa é usar um maquinário digital altamente avançado e explorar trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro, em qualquer língua, em qualquer dialeto, em qualquer continente, de modo espetacular. E uma coisa que é muito importante para você ajudar a pensar, entendeu, Lilian? Assim, não é que a Uber ou essas empresas, Google, não produzem nada. Não, elas produzem, e que nisto o meu xará acertou, não é? Elas produzem um produto valiosíssimo hoje. A Google sabe o que o Ricardo Antunes gosta de fazer: ler, comer, vestir, beber e melhor parar por aqui. Ela sabe. Eu não recebi nenhum WhatsApp defendendo o Bolsonaro, o que mostra que eles acertaram. Digamos assim, né? É muito, digamos, organizado isso. Né? Então, a ideia de que a Uber, ela está juntando informação, ela pode se tornar na grande empresa global, não só de transporte privado, como na grande empresa privada global que vai organizar o transporte no mundo. Porque ele tem informação hoje que nenhuma outra empresa tem. Como a Google tem informação, o Facebook e outros, que ninguém tem. E essas informações valem ouro hoje. Isto pode tornar, veja para te ilustrar, isso pode tornar o marketing, a mercadologia, supérflua. Porque em algum momento o marketing pode desaparecer quando você tem a informação de quais são os seus consumidores no Brasil, na Índia, na China e aonde for. Entendeu? É uma impossibilidade. 2, ela é eurocêntrica. Mas eu dei aula em 2017, eu já faço isso há 10 anos, mas em 2017 eu fui convidado como professor visitante para Veneza, na Universidade de Ca' Foscari. E todo dia eu ria disso. Eu pegava um vaporeto e ia dar aula na universidade. Quando eu parava um vaporeto, né, eu descia, estava num prédio bonito como esse, onde na hora do almoço saíam trabalhadores jovens, como ele aqui, ó, tá certo? Jovens saindo, que estavam reformando o prédio. Eu tinha brincado assim, eu vou fotografar aqui e vou mandar para os meus amigos sociólogos que dizem que a classe trabalhadora desapareceu. Colegas, até em Veneza tem classe trabalhadora, entende? É uma impossibilidade. Só que tem uma questão importante. O mundo digital, ele vai eliminar muitas atividades que se tornam supérfluas, irrelevantes, inúteis e que são economicamente vantajosas. Então, nós vamos ter um nível de desantropomorfização maior do trabalho manual no norte do mundo do que no sul. Qual é o discreto charme da burguesia? Para fazer aqui uma glosa com o nosso mestre do cinema espanhol. O discreto charme é que, em muitos países do mundo, a exploração do trabalho, tá certo? É muito mais vantajosa pela remuneração desprovida de qualquer valor, né, do que por tecnologia. Então, o empresário, global ou não, ele só introduz tecnologia onde ele vai ganhar.
Mas, por exemplo, eu para falar da classe trabalhadora e tentar responder, escrevi vários livros, eu posso dizer isso sem nenhum... Eu sei bem das minhas limitações, daquilo que eu seria incapaz de resolver, né? Mas para tentar entender, eu visitei a Índia, a China, quer dizer, só fala em fim do trabalho quem nunca saiu da Europa. Entende? Não é possível, porque você tem massas imensas que não têm renda mínima, universal, renda universal, capaz de resolver. Porque outro dia me perguntaram, professor, sem entrar nesse debate, senão nos levaria longe demais. Professor, e a renda universal? Eu falei, alguém imagina que a renda universal vai ser a mesma em Biafra e na Suíça? Se for, eu topo. Mas teria que tirar um lucrinho de uns 90% das corporações. Acabou. O mundo é muito destrutivo. As corporações não brincam, é isso do Bezos. Quer dizer, nós não entramos aqui para competir, nós entramos para rasgar. Os chineses também entraram, nós entramos também para rasgar. Aí o inglês, nós entramos para rasgar. E a gente entrou para queimar. E a gente entrou para ser rasgado. Então é muito importante essa diferença do norte e do sul do mundo. O mundo do capital e o mundo do trabalho são desigualmente articulados e combinados. Há muita desigualdade. Na China, você tem que alimentar mais que 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Não tem renda universal, porque é evidente, você vai tirar da onde esses recursos? Agora, sem falar neste plano, tem um outro. Bom, internet. É impossível eu ligar um celular aqui, se eu não olhar quem fez os cabos, quem construiu, produziu, desenhou, concebeu, todo esse material que vai nos satélites, que isso não é obra divina também, não é o senhor lá, bota o satélite ali, ele bota, aí diz, aqui é o Bolsonaro, não, aqui não, tá certo? Não, não é assim, tá? Entende? Então, para tudo é preciso que você tenha uma combinação complexa de mundo digital com o mundo manual. Quando eu citei o exemplo, Lilian, do celular, não vamos ter nenhum celular no mundo sem extração de minério. E nenhum louco vai digitalizar a exploração de minério da China e mecanicizar toda a exploração, porque a força de trabalho chinesa é brutalmente explorada. E naquilo que ela conseguiu, na última década e meia, lutar para diminuir o nível de superexploração do trabalho, né, os chineses levaram para as Filipinas. Das Filipinas para os outros espaços do mundo asiático. A África está disponível para ser saqueada agora na força de trabalho, para além do que já fizeram, do vilipêndio secular, colonial e tudo mais. Então, percebe? É muito mais complexo, por isso que ela é eurocêntrica. O nosso velho Marx, né, dizia que a Europa... E também nisso acertava. O bicho lá não era qualquer um. A figura lá tinha dimensões de genialidade. Eu não sou dogmático, né, mas dimensões de genialidade. Só quem conhece os grandes autores, como Hegel tinha, como Platão, não são, como Freud, não são muitos que têm, né? Então, veja, o Marx dizia, a Europa é um pequeno canto do mundo. O problema da Europa é imaginar que o pequeno canto do mundo é o mundo. 2/3 da humanidade que trabalha estão no sul do mundo, no sentido amplo, da China até a América Latina, entende? Como é que você vai alimentar 200 milhões de trabalhadores, um pouco mais no Brasil, mais de um grande contingente no México, mais na África? Então é um equívoco, como existem tantos outros, né? Eu cito um último exemplo. Eu gostava, ele não é mais vivo, de um historiador muito qualificado, Adam Schaff, que aliás era um historiador marxista do mundo, ele era polonês, se a minha memória não falha, mas muito independente, livre, era uma figura, e, né, como todo mundo, enfim, cometeu um erro grave. Ele foi convidado para falar no Clube de Roma em 1985, e ele tem belos livros de história. Ele diz que no século XXI não mais existiriam trabalhadores. A sorte dele é que ele não viveu para ver a besteira que ele falou, entende? Os primeiros teóricos do adeus ao trabalho são dos anos 60, 70. O Manuel Castells dizia que no mundo da informática genial, os trabalhadores vão desaparecer. Nós vamos ter desaparições imensas de trabalhadores em áreas do trabalho limpo, leia-se Europa, Estados Unidos e parte lá do Japão, talvez. E nós vamos ter uma tragédia de eliminação de trabalhos e de criação de outros,
no sul do mundo, onde impera o trabalho sujo, as chamadas empresas, né, digamos assim, que degradam o ambiente de modo brutal, vêm para cá. Não é à toa que nós estamos vendo a tragédia ambiental no Amazonas. Então é um tema muito complexo. Te dei pistas para você pensar aqui, né? Digamos assim, ontologicamente falando, o que é isso? Olhando ao longo da história, não houve nenhuma sociedade humana até hoje que pudesse prescindir do trabalho, porque ele é uma atividade vital. Então isso é um sonho dourado numa noite de inverno de um europeu que, digamos, né, perdeu um pouco e não é por acaso. O professor está... Não estou falando. O nosso querido André Gorz, como pessoa, uma figura espetacular, como intelectual, uma figura inspiradora, né? O seu livro Adeus ao Trabalho, pena que ele já morreu também. O seu livro Adeus ao Trabalho teve um impacto danado. Adeus ao Proletariado, 1980, se não me falha a memória. Hoje não é reimpresso. Hoje não conheço nenhuma editora que reimprime esse livro, porque ele perdeu historicidade. Eu falo isso com muita modéstia, porque eu sei do meu lugar limitado. O meu livro Adeus ao Trabalho, neste ano foi lançada a 3ª edição na Itália. Se eu falasse só besteira, se eu dissesse, olha, tem que olhar com mais cuidado o tema do trabalho, 6 europeus pensam que o trabalho se resume ao que vocês têm aqui. Não, é mais complicado. Eu tive 3 edições em vários países do mundo. Por quê? Porque alguma coisa, e o que é essa alguma coisa que eu tenho? Inteligência? Não tenho. O que eu tenho é dizer, olha, tem que olhar o trabalho no norte e no sul do mundo. Eu não posso, para terminar, eu não posso dizer e justificar minha resposta ao fim do trabalho ou não, só olhando o Brasil, só olhando a China, só olhando a Índia. Eu tenho que olhar globalmente o mundo, e essa tese é absolutamente insustentável. Por isso que ela vai e volta, mas ela nunca chega. É mais fácil acabar mesmo o mundo nessa provocação que eu fiz. Espero que te ajude um pouco a pensar esses temas. Um livro que é muito importante, que eu sugeri a publicação dele, foi publicado recentemente, na coleção que eu dirijo da Boitempo, há uma série de livros sobre isso. O mais recente eu te sugiro ler, é da Ursula Hughes, HUWS, o livro chama The Making of the Cybertariado. A formação foi traduzida assim, a formação do cybertariado. O cybertariado, ou seja, o trabalhador da era cyber, tá? Ficam essas pistas para você, tá? Vamos, próximo. Então, vou ser bem rápido que, né, tem 2 ainda. Vou deixar para vocês fazendo um comentário. Do filme, a gente já tinha assistido, né? Foi legal pra caramba e desenvolveu bastante raciocínio. Mas eu quero pegar 2 exemplos para vocês comentarem. Uma é a questão hoje dos atores do Uber, né? Diretamente. O meu enteado, 22 anos, ele não se considera categoria, porque nunca trabalhou, trabalhou numa empresa, etc. Então, ele já começa com Uber com 23 anos. Ele não se considera categoria, como alguns de vocês falaram. Aí eu fui ver como ele... Oi? Ele começou agora a trabalhar com Uber. Então ele não é de uma categoria, porque nunca se enquadrou numa categoria, numa profissão. E hoje o Uber, né, acho que no filme é de 2016, começou mais ou menos? 17. Hoje, aqui em São Paulo, o que você vê de placa Belo Horizonte, com a letra Q, são carros alugados. Quando começou o Uber, o meu entendimento era que as pessoas eram demitidas, pegavam o seu dinheiro, a sua rescisão e compravam um carrinho e ia fazer Uber. Hoje não, hoje aluga. Então é muito mais de 16 horas. Porque você aluga hoje um carro, um Joy, é R$ 1.400, R$ 1.500 na Localiza. Você desvia tributos daqui de São Paulo, que a placa é de BH, correto? Então há uma série de problemas. Então, esse Uber trabalha 16, 17 horas para ter que pagar o carro, né? E fora o que vocês já comentaram. Essa é uma situação. Uma outra, que muitos não lembram, mas o antigo Unibanco, ele já sonhava com essa uberização em 99, quando ele lançou o Banco 1. Para quem não se lembra, a propaganda, você estava na praia, aí tinha o tal do courrier que levava o dinheiro para você lá na praia. Levava para você o talão de cheque na praia. E era através do primeiro MSN que falava, né? Você o celular já estava incorporado na sociedade e você fazia o pedido. Veja, então, e hoje, o terceiro comentário que eu quero que vocês façam, bem rapidamente. Hoje, as grandes corporações, os bancos, trabalham hoje como se fosse um Google. Você vai de barba, né?
bermuda, tem tobogã no Itaú, você não tem horário, aparentemente você não tem horário para nada, você tem projetos para entregar. E o que acontece? Adoecimento e morte. Então, isso que a gente está vendo hoje, o suicídio na categoria dos vigilantes, dos bancários, o adoecimento é predatório. Então, acho que a gente tem que comentar, uma coisa é a tecnologia, que a gente não vai viver sem ela, mas é como agregar valores e as pessoas se entenderem como grupo, não como indivíduo único, né? Como eles colocam, por exemplo, o Itaú fala, como que é o slogan do Itaú? Você é o dono. É a mesma coisa que o Uber, você é o dono, eu sou o Uber, não foi o que vocês falaram? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essas três situações, bem rapidamente, até para não extrapolar o tempo, porque tem mais perguntas aqui, né? Obrigado. Eu sugiro que tem mais dois inscritos, que eles já façam, e aí todo mundo já responde. Boa tarde, meu nome é Eleonara, eu sou da assessoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E eu vou trazer luz para uma situação muito própria aqui do município de São Paulo. O município de São Paulo, os municípios, né, a figura do Estado, há muito terceiriza os trabalhos mais precarizados. O município de São Paulo inovou nos últimos 2 anos e uberizou o transporte. Então, hoje, por exemplo, todo o serviço, todo o trabalho da Secretaria de Saúde, praticamente, é feito por aplicativos. Isso traz uma situação, eu não sei até que ponto que isso é conversa ou é pergunta, mas acho que talvez para os próximos congressos a gente lançar luz sobre isso também, porque o Estado utiliza o Uber, ou a plataforma, né, como a gente tem colocado aqui, como meio de trabalho. Né? Quando eu, enquanto agente fiscalizador, por exemplo, da vigilância sanitária, tenho que atender a uma denúncia, eu tenho que pedir um aplicativo e eu vou utilizar esse transporte de aplicativo para fazer o meu trabalho como instrumento de trabalho. Olha que coisa louca, né? E aí eu tenho, a partir das conversas de vocês hoje, e aí eu fiquei aqui pensando que se o Uber quiser, ele pode, e ele vai querer alguns dias, daqui a algum tempo, utilizar esses mecanismos, esses elementos e essas informações. Onde é que o serviço de fiscalização sanitária está indo no município de São Paulo? Onde é que ele está deixando de ir? Olha que loucura isso, né? Então, a gente não podia deixar de denunciar isso, porque, assim, eu tenho uma função de Estado, que é a função de fiscalizar, né? Tanto as empresas como qualquer outra. Hoje nós estamos numa epidemia de sarampo. Quem leva as vacinas? Um Uber. Uber não, né? Um aplicativo, um carro do 99. A depender de onde ele vai, ele não volta para buscar a equipe que foi levar, porque lá é uma comunidade, como um colega comentou, e aí ele está numa situação de risco. E aí eu deixo aquele trabalhador lá e ele não vai buscar. E ele fica lá à mercê de qualquer situação, tanto com a vacina ou com o ato de fiscalizar. Você imagina, eu vou atuar um salão de beleza que está irregular, e aí eu termino de entregar uma multa e eu ligo para o aplicativo. E o aplicativo não vem me buscar. E aí acontece o que aconteceu há alguns meses, de uma colega ter sido posta gentilmente trancada dentro de um banheiro. Então, olha, é o Estado utilizando desse instrumento para gerir a sua função de fazer o trabalho. E aí não sei se serve para uma ideia de um outro filme, mas acho que a gente está falando muito do trabalhador que trabalha aí, mas a gente está vendo também o Estado se apropriando desse instrumento que era esse processo de uberização para fazer o papel dele de Estado, de fiscalizar, de gerir e de executar o trabalho. Era isso. Obrigada. Só pedir para ser bem sucinto na pergunta, que a gente tem 10 minutos aqui para depois responder tudo. Quanto tempo você acha que eu tenho que falar? Você está propondo um limite de tempo para eu falar?
Não. Não, eu estou dizendo só pedindo para você ser bem sucinto, porque a gente depois tem pouco tempo para responder tudo. Sucinto é melhor não falar, eu falo muito. Meu nome é Francisco Pedra, eu sou pesquisador da Fiocruz, na nossa área aqui de saúde do trabalhador. Agradeço aí a riqueza das exposições e eu concordo com o professor Ricardo, que o caminho é lutar. O caminho é lutar. Eu acho que a luta principal é a unidade dos trabalhadores e, em segundo lugar, compreender que é a intervenção do Estado. Esse é o meu ponto de vista. Em vários lugares nós estamos vendo prefeituras organizando trabalho de transporte de aplicativos. E eu acho isso muito bom, né? Eu acho que isso aí é uma possibilidade bem interessante. Por que o Estado? Porque o Estado está sob o controle público, porque isso é fundamentalmente o que significa democracia. É o controle das políticas por meio da maioria da população, que são os trabalhadores. Ah, mas a nossa democracia é cheia de furo. Sim, ruim com ela, muito pior sem ela. Os trabalhadores precisam de democracia, se organizar, trocar opiniões, ter imprensa, ter sindicatos, ter partidos, ter carros de som. Eles precisam de espaço democrático para se organizar. E o controle do Estado é a melhor ferramenta que nós temos. A disputa entre o efeito daninho, destrutivo dos monopólios e só é possível com o monopólio estatal. Essa disputa que o mundo vive, não existe outra saída, porque ele não tem as demais forças, empresas médias, menores, ela não tem força de competição. Monopólio significa sobrepreço. Ele domina o mercado e impõe um preço. E isso é impossível. Nas 5 maiores empresas de petróleo do mundo, 3 são estatais, e elas são lucrativas. Outro ponto que eu queria comentar é o processo de trabalho capitalista ocorre no formato do capital. O capital não é uma acumulação de riquezas, não é uma quantidade de ouro, não é um prédio, não é um carro. O capital não é um conjunto de ferramentas, de máquinas. O capital é uma relação entre o burguês e o trabalhador e o operário. Sem essa relação, não existe capitalista e nem existe operário, não existe salário. Essas são formas próprias, específicas da formação social capitalista. Se essa forma mudar, mudou a formação social. Qual é a próxima que vem? Vamos discutir, porque eu não vejo que seja o momento ainda da gente configurar. Para mim é o socialismo, que é uma sociedade onde a propriedade dos meios de produção é coletiva, é estatal. E com isso, a maioria da sociedade, que são os trabalhadores, domina a economia e vai planejar o seu desenvolvimento de acordo com esse interesse, inclusive da tecnologia. A sociedade tem que dar uns passos no avanço tecnológicos em substituição a outras tecnologias de acordo com o interesse da maioria. A tecnologia não é necessariamente qualquer tecnologia que é vantajosa para qualquer sociedade. Na Finlândia, eles usam o leite em garrafa, que era o leite que a gente bebia quando era pequeno. Eles não permitem, em forma nenhuma, a troca de vasilhames que sejam vasilhames descartáveis. Tem que ser retornáveis. Então, nós temos que buscar uma tecnologia adequada ao Brasil de hoje. E existiu um autor muito importante do Instituto Social de Estudos Brasileiros, que era o ISEB, criado pelo Juscelino Kubitschek, que eu recomendo a todos que busquem ler, que formulou um conjunto de conceitos e estudos sobre os caminhos para a Revolução Brasileira, e isso foi sintetizado sob o nome de Nacional Desenvolvimentismo. O Álvaro Vieira Pinto era um filósofo, sociólogo de grande estatura intelectual, e ele questionou a função ideológica desse endeusamento da tecnologia. A tecnologia é qualquer coisa que os homens usam entre si para produzir a sua sustentação. Se a deles é melhor ou não, a tecnologia da Microsoft, do Google, etc., serve para dominar os outros, serve para o controle político e ideológico, serve para marketing também. Essa tecnologia não interessa para nós. Nós nos interessamos em desenvolver tecnologia, internet, para favorecer a maioria da população, não para explorá-la.
Que tecnologia é essa? Vamos descobrir, vamos fazer. Eu sou da área de saúde coletiva e acho que a gente não deve pretender usar a metodologia epidemiológica dos países ricos. Não serve para nós. Nós não vamos nunca alcançar aquilo. E nós vamos ficar sempre com a sensação ideológica de que nós nunca vamos chegar lá, de que nós somos menores, mais pobres, mais incompetentes, porque a gente não alcançou aquele patamar tecnológico. E não é por aí, não é necessário, não é adequado, não é desejável. Nós temos que ter uma tecnologia brasileira para resolver os problemas brasileiros nesse contexto atual. Então, eu penso que há um conjunto de elementos econômicos, políticos, históricos. Por exemplo, o transporte no Brasil é centrado no transporte individual. O senhor concluiu que a gente tem que terminar rápido aqui, tem pouco tempo, ainda tem muita pergunta. Nós temos um crescimento da frota de automóveis de 12 milhões para 24 milhões nos últimos 15 anos. O transporte brasileiro tem que ser coletivo, né? Então, esse problema é um dos determinantes maiores para que haja um espaço de crescimento desse transporte individual. Uma pergunta para o procurador. É verdade que a Uber está vivendo um processo de declínio nos Estados Unidos, em particular, de rentabilidade, de força econômica? Desculpem aí o excesso. Então, vamos aqui para as respostas finais e aí a gente já encerra. Quem quer começar? Começa por essa última. Rapidamente, está em queda na Bolsa de Valores, despencou na Bolsa, né? Mas a gente não sabe muito bem o que é isso, não. Vem despencando desde que foi lançado. E eu vi ontem, não vi hoje como está, mas está no nível mais baixo que já esteve. Então tem uma curva que está assim. Sabe-se lá o que vai significar isso, né? A outra questão, eu só queria dizer, o último pitaco final todo mundo está desanimado. Por quê? Porque ninguém consegue ver o horizonte, como se existisse nuvem carregada, né, que desceu, baixou, e a gente não consegue ver o horizonte. E a gente só vê trovoada, e chuvão, e enchente. Então, nesse momento, a gente vai achar esse dilúvio não vai parar nunca, né? Então, isso é um sentimento que nós todos estamos. Mas o que a gente já sabe, né, é que não há fim de história. Todo mundo que falou do fim da história caiu do cavalo, né? Então, o que a gente sabe é que não é o fim da história. E a gente sabe também pela história de que os grandes movimentos, eles acontecem sem ninguém prever, sem ninguém dizer que vai acontecer algo ali. As grandes coisas, as exceções, elas acontecem em certas confluências que as pessoas só conseguem explicar depois. Então eu acho, então cabe a nós, o que cabe a nós é tentar construir a possibilidade de que isso aconteça em determinado momento em que nós não temos condições de dizer quando vai ser e como vai ser, né? Eu só digo isso para a gente entender, olhando para trás, que sempre aconteceu assim, e para a gente não desanimar e entregar, senão essa conjuntura só vai chegar mais à frente. É só isso, né? Quer comentar alguma questão e fazer considerações finais, professora? Eu acho que o tempo é muito curto, não vou ficar falando, vou só agradecer estar por aqui. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades para discutir essas coisas. As questões colocadas aqui são bem complexas para você responder em 2 minutos, então é melhor não, né? Uma delas em relação à subjetividade de uma geração, né? Acho que é um objeto de pesquisa. É uma coisa que tem, a mim, por exemplo, despertado vontade de entender melhor como que subjetivamente as gerações distintas se relacionam com o trabalho. Há uma subjetividade nessa camada mais jovem que foi constituída a partir da prevalência do neoliberalismo, né? Então, a relação deles com o trabalho é distinta da camada de trabalhadores que tinham seus empregos lá atrás. A gente nota isso em casa, com os filhos, né? E, enfim, mas isso precisa ser pesquisado, né? É mais uma das coisas a serem pesquisadas, né? O que não quer dizer também que não tenha saída. Talvez essa juventude consiga fazer com que a gente consiga resgatar elementos do passado que nos serviram e foram de grande valia para a resistência
e possam, pelas suas características e pela forma de relação de trabalho que mantêm hoje, criar novas formas de resistência que nos sejam muito importantes para poder se contrapor ao que está acontecendo atualmente. É isso. Tá, eu também queria só finalizar aqui, primeiro agradecer o convite, a oportunidade, dizer que o filme, a gente fez um contrato com a Globo News, o filme está sendo exibido na grade da Globo News e ele também está disponível no site da Globosat Play. Se alguém tiver interesse, pode entrar lá. Se não for assinante, dá para deixar seus dados, né, e ter acessar ali temporariamente para assistir o filme, mas, né, se você deixa seus dados e tudo isso será possível. Mas se alguém também tiver interesse em, sei lá, em promover algum debate, alguma palestra, pode me escrever, né? Se alguém tiver interesse, meu e-mail é caju@reporterbrasil.org.br. O filme está rodando bastante mesmo, assim, estou até muito surpreso, positivamente surpreso com isso, assim. A gente está recebendo uma série de convites aí para projetar o filme em universidades, faculdades, cineclubes, enfim, né? A gente tem aí uma perspectiva de que o filme vá para várias partes do país, né? Não só aqui em São Paulo, até porque acho que é um tema, assim, que eu reputo talvez central no mundo do trabalho hoje em dia, né? Isso, e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então é isso, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, muito bacana, e fico à disposição. Professor? Muito bem, acho que é difícil mesmo responder as questões. Eu vou dar uma nota sobre cada uma, mas literalmente uma nota. A primeira é assim: professor, a uberização está no SUS ou no INSS. Através, é isso? Isso, perfeito, do INSS, através do bônus. A saída é lutar e avançar em unidade. Eu estou de acordo. É isso. Se não fizermos isso, vamos morrer na praia. Como nós não vamos morrer na praia, nós temos que reinventar as nossas formas de combate. A questão primeira, né, das várias categorias, é natural que um jovem de 18 anos, 22, né, não tem categoria, porque ele é outro diapasão. Nós estamos vivendo uma outra época, diferente da nossa e das anteriores, muito diferente, né? Só que tem um problema crucial. A forma social assumida pelo mundo digital, digamos, desse contexto de hegemonia financeira, ela é letal em relação ao trabalho e à humanidade. E se o teu tema é vital em relação ao trabalho, ele é vital para as maiorias em relação à vida, porque nós estamos discutindo a vida. O motoqueiro perde a vida, né? Ele não perde só o trabalho, ele perde a perna, ele perde a possibilidade de sobreviver, né? Isso coloca, a nossa colega também levantou, a privatização do Estado entra a partir do momento em que o Estado todo privatizado, que está perdendo cada vez mais o que lhe restava, o coágulo que ele tinha de res pública, porque o universo é outro. Isto coloca para nós, e eu aí fecho num minuto com uma coisa também do Rodrigo, e dando o meu pitaco. Nós temos que reinventar, recriar um novo modo de vida. Ah, professor, não sei por onde fazer. Também não sei, ninguém sabe. Agora, é para isso que a gente estuda, lê, olha as lutas, reflete, pesquisa, aprende, revê tudo. Eu lembro de uma passagem de um filósofo, um filósofo húngaro, que é um filósofo importante do século XX, o Lukács, e num dado momento da obra dele, da ontologia, ele diz assim: a nossa vida cotidiana é uma sucessão interminável de ser e mais. Quer dizer, nós não temos um dilema hamletiano para saber o que nós vamos fazer agora. Eu vou correndo para fazer um xixi, outros vão tomar um café, a gente vai para casa, a gente vai jantar de noite. Ninguém vai ficar em dúvida se nós vamos escovar o dente ou não hoje. O Lukács diz: há uma sucessão interminável de ser e mais. É a vida cotidiana. As transformações ocorrem, diz ele, quando algumas questões vitais se condensam e dizem respeito à vida da humanidade. Quais são as questões vitais? Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Eram vitais. Revolução Russa: quem lembra quais eram os temas vitais centrais da Revolução Russa? Pão, paz e terra. Era simples assim, não era soviético. Pão,
fome. Paz, guerra. E terra, porque tinha terra e a população não tinha acesso à terra. Quais são nossas questões vitais? Tá? Eu vou terminar com isso. Primeiro, né, eu acho que uma questão vital do nosso tempo, senão não ficaria 40 anos atrás dela, é a questão do trabalho. Tá? É vital. Ela diz respeito à humanidade. Por mais que alguém diga lá que o trabalho vai acabar, bom, aí tá bom. Vital. 2, a questão ambiental. Eu vi uma entrevista do Chomsky hoje, é ótimo. Eu estava pensando isso, estava pensando até escrever um artigo, eu não vai dar tempo. Né? A questão ambiental é crucial. Pô, se a esquerda não se mexer agora, entende? Pelo amor, não é. Veja assim, se eu fosse provocar, a questão vital não é a próxima eleição para vereador, por favor, entende? Da esquerda, estou falando. São as questões vitais, a questão ambiental é crucial. Tá certo? 3, a questão do gênero. A questão da opressão da sociedade patriarcal, a questão raça, a questão da etnia, o resgate da condição. Olha, quanto nós aprendemos com as comunidades. Dizem que nós somos descobertos em 1500 pelos portugueses, que aqui nos ensinaram a modernidade, a mercadoria, o escâmbio e a exploração. Só que antes, os nossos indígenas milenares aqui, não tinha escâmbio, não tinha exploração e tinha vida comunal. Nós temos que resgatar o sentido da vida comunal. Ah, professor, isso é utopia. Bom, o último que disse que o capitalismo era o fim da história é o Fukuyama, e nem ele mais se leva a sério, porque, entendeu? É um coitado, o capitalismo é o fim máximo, não é o que é o fim da história porque vai acabar, o capitalismo é o fim da história porque é o máximo, né? Agora, nós temos que reinventar. Isso implica reflexão profunda, lutas sociais profundas, investigar o que a gente faz no nosso riqueza, investigar as lutas. Tem artigos aqui de Portugal, da Europa, da China. Tem um artigo sobre a Foxconn na China, que é espetacular. Como é que funciona os celulares que nós estamos lendo? 17 pessoas tentaram suicídio, jovens, em 2010, na Foxconn. Tá certo? 13 morreram. Se a minha memória lembra bem, está citado aqui, eu cito aqui. Tá? Então, é isso, nós queremos isso, né? É preciso reinventar. E está na hora da gente começar a perguntar e questionar quais são as questões vitais do nosso tempo. Tá? Obrigado pela paciência de vocês e pelo convite e pelo prazer que foi debater com toda a mesa aqui de amigos, amigas. Tá? Obrigado.